Lorraine Rita Moran nasceu em 31 de janeiro de 1927, em Bridgeport, Connecticut. Ela era a mais velha de 3 filhos e cresceu em Milford. Em diversas entrevistas ao longo da sua vida, ela relatou que passou por experiências com sua clarividência quando ainda era criança. A clarividência é definida pela parapsicologia como a capacidade de obter conhecimento de algum evento, ser ou objeto sem utilizar canais sensoriais humanos conhecidos e sem utilizar telepatia. Lorraine nasceu em uma família de classe média que frequentava a Igreja Católica e, seguindo essa fé, os seus pais a colocaram em uma escola particular católica voltada apenas para alunas meninas. Ao completar 12 anos de idade, Lorraine começou a ter uma percepção visual diferente. Segundo ela, passou a enxergar o que descrevia como luzes ao redor das pessoas. Naquela época, ela ainda acreditava que aquilo era algo que todos conseguiam enxergar, por isso não compartilhava essa experiência com ninguém, achando que era algo completamente normal. Na escola, as freiras também eram as professoras. Lorraine tinha um carinho especial pela freira que era sua professora de francês. Por esse carinho e confiança, ela decidiu compartilhar pela primeira vez com alguém sobre o que via. Na intenção de elogiar sua professora, Lorraine disse a ela que suas luzes eram bem mais brilhantes do que as da Madre Superiora. Infelizmente, não foi acolhida da maneira que gostaria e percebeu que aquilo não era algo comum como imaginava. A freira disse para ela parar de ser tão fantasiosa e acabou relatando a situação para as freiras superiores. Com isso, Lorraine foi enviada para uma casa de retiro onde passaria o fim de semana. Depois dessa experiência, Lorraine retornou para casa e passou a se preocupar com o que seus pais e as freiras pensavam dela. Ela relata que nunca quis ser diferente e sempre buscou se encaixar, por isso, a partir daquele momento, passou a reprimir e a negar todas as experiências que tinha em relação às luzes que enxergava, fingindo que nada acontecia. Em 1944, quando Lorraine tinha 16 anos, ela foi convidada para assistir a um filme com seus amigos no Colonial Theatre, em Bridgeport. Enquanto comprava seu ingresso, reparou no recepcionista do cinema e se interessou por ele. O recepcionista era Ed Warren, cujo nome completo é Edward Warren Miney. Ele era apenas alguns meses mais velho que Lorraine e também foi criado na Igreja Católica. Seus pais se chamavam Pauline Dennis e Frank Edward Miney. Ed teve uma infância menos feliz que a de Lorraine, enfrentando alguns desafios. Sua mãe estava frequentemente ausente e seu pai trabalhava como policial, muitas vezes pegando turnos da noite, deixando Ed sozinho com sua irmã. Muitos anos depois, o genro de Ed sugeriu que a ausência da mãe se deu pelo alcoolismo, então ele passava muito tempo sozinho em casa com a irmã. Ele conta que ouvia passos e batidas estranhas, estudando um som específico que era bastante familiar, o som da bengala do avô subindo as escadas. O único problema desse som familiar era que seu avô já havia falecido há muito tempo. Devido a todas essas experiências, ele estava convencido de que cresceu em uma casa mal assombrada, o que o motivou a desenvolver uma obsessão vitalícia por locais parecidos. Ed e Lorraine eventualmente iniciaram um relacionamento, mas no começo não sabiam que o outro tinha experiências paranormais. Na adolescência, Lorraine parou de fingir que não tinha experiências paranormais e decidiu abraçar esse seu lado. Ao completar 17 anos, em 1945, Ed se alistou na Marinha Norte-Americana. 4 meses depois de sair em missão, ele foi enviado de volta para casa após seu navio afundar no Atlântico Norte. Ele retornou com uma licença de sobrevivente de 30 dias, e enquanto estava em casa, ele e Lorraine se casaram. Ambos tinham 17 anos. Ao final do período da licença, Ed retornou ao exército e foi para a Segunda Guerra Mundial. Durante o tempo que ele estava fora, a única filha dos Warren, chamada Judy, nasceu em 11 de janeiro de 1946. Ed só retornou para casa em 1951 e, no mesmo ano, decidiu se matricular na Escola de Artes da Yale, a Perry Art School. Mesmo antes de começar a estudar, Ed já tinha talento para a pintura, mas logo no ano seguinte ele abandonou o curso. Ele e Lorraine pegaram a estrada, montando barracas pop-up em áreas turísticas de Massachusetts, Vermont, Rhode Island e na costa de Connecticut para vender as pinturas de Ed. Foi quando ele decidiu juntar seus dois interesses, a pintura e seus estudos em assuntos paranormais.
Sempre que ouvia falar sobre qualquer casa mal assombrada, pegava o endereço e ia até o local. Chegava lá, se instalava ao lado da casa e pintava a casa. Com a pintura finalizada em mãos, tentava conversar com os proprietários da casa e entregar a pintura para eles. Críticos ao trabalho dos Warren diziam que ele fazia isso de propósito para conseguir entrar na casa e ganhar algum tipo de simpatia dos proprietários. Quando eram convidados a entrar, eles começavam os trabalhos. Ed utilizava métodos investigativos que aprendeu com seu pai, que era policial, fazendo várias perguntas à família e anotando tudo. Lorraine, por sua vez, fazia tudo de forma instintiva. Ela gostava de ficar andando sozinha pela casa, sentindo a casa e os espíritos. Outra técnica que gostava muito era deitar na cama das pessoas que viviam na casa, pois acreditava que a cama é o local onde passamos 1/3 da nossa vida, então conseguia absorver as energias psíquicas. O objetivo dos dois, Ed e Lorraine, era simplesmente livrar as famílias dessas assombrações. Ed se dizia autodidata e, com o tempo, se tornou um especialista em demonologia, embora nunca tenha frequentado nenhum seminário. Com o tempo, ajudando várias famílias, começaram a ganhar fama de caçadores de fantasmas e demonologistas. Os Warren decidiram criar a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra em 1952, o mesmo ano que começaram a pintar as casas mal assombradas. Davam ênfase na pesquisa, o que trouxe credibilidade ao longo do tempo. Naquela época, o interesse pelo oculto crescia muito. Segundo o futuro genro do casal, Tony Spera, se você não tivesse ninguém para te ouvir ou ajudar, você recorria aos Warren. Sempre que as pessoas precisavam de ajuda em questões que a razão não podia explicar, entravam em contato com os Warren para ver se podiam ajudar. Junto com a criação da Sociedade de Pesquisa, os Warren também criaram o Museu Oculto dos Warren, que ficava na sala de pintura do Ed na casa deles em Monroe, Connecticut. O museu era um lugar destinado a armazenar os artefatos mal assombrados que encontravam nas casas que investigavam. Ao longo de suas décadas de atuação como demonologistas e caçadores de fantasmas, os Warren investigaram muitos casos paranormais, alguns dos quais se tornaram super famosos para quem gosta de terror, true crime e sobrenatural, e também trouxeram muita fama para eles. O casal nunca cobrou pelos seus serviços, nunca cobravam quando eram chamados para as casas das famílias, mas, conforme foram ficando mais famosos, conseguiram ganhar muito dinheiro com a venda de livros e contratos de publicidade, onde vendiam seus casos mais famosos para se tornarem filmes, ficando super conhecidos e ricos. Um dos casos mais notórios investigados pelos Warren é o caso da Annabelle, a boneca mal assombrada. Segundo os arquivos do caso no site da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, em 1970, uma mãe comprou uma antiga boneca Raged em uma loja especializada e a deu como presente de aniversário para sua filha Donna, que estava se formando na faculdade de enfermagem e morava em um pequeno apartamento com uma colega de quarto chamada Angie, que já era enfermeira. Poucos dias depois, começaram a notar coisas estranhas em relação à boneca. No início, a boneca parecia fazer pequenos movimentos, como mudar de posição, cruzar as pernas ou ficar de lado. Às vezes, encontravam a boneca de braços cruzados e outras vezes em pé. Com o tempo, isso começou a aumentar muito e Donna e Angie encontravam a boneca em um cômodo completamente diferente do local onde a deixaram antes de sair. Muitas vezes, Donna deixava a boneca no sofá antes de sair para trabalhar e, quando voltava, a boneca estava em uma cama, com a porta do quarto fechada. Cerca de um mês depois, começaram a encontrar pequenos bilhetes escritos em papel manteiga, dizendo "me ajude" ou "ajude Lu". Os bilhetes pareciam ter sido escritos por uma criança pequena e, na época, as meninas não tinham papel manteiga em casa. Em uma noite, Donna chegou em casa e, mais uma vez, a boneca tinha se movido, mas dessa vez ela sentiu algo diferente. Foi tomada pelo medo e, ao pegar a boneca, viu o que pareciam ser gotas de sangue nas costas das mãos da boneca e em seu peito. Angie e Donna estavam desesperadas e recorreram à ajuda especializada, entrando em contato com um médium. Uma sessão espírita foi realizada na casa e o médium conversou com o espírito de Annabelle Higgins. A história contada pelo espírito era a seguinte: Annabelle morava na propriedade antes de os apartamentos onde Donna e Angie moravam serem construídos.
Ela morreu quando tinha apenas 7 anos e seu corpo foi enterrado naquele local. Annabelle disse que sentia conforto com Donna e Angie e gostaria de ficar com elas e ser amada. Donna sentiu compaixão pelo espírito de Annabelle e permitiu que ela ficasse na casa junto à boneca. Lou, amigo de Donna e Angie, estava com elas no dia em que Donna ganhou a boneca e nunca gostou dela. Ele pediu diversas vezes para que as meninas se livrassem da boneca, mas isso não aconteceu. Em uma noite na casa das amigas, Lou acordou de um sono profundo e em pânico após ter um pesadelo recorrente. Dessa vez, ao acordar, ele não conseguia se mover. Ao olhar para baixo, viu Annabelle deslizando lentamente por seu corpo até parar em seu peito, onde ele sentiu a boneca tentando estrangulá-lo. Lou desmaiou e, na manhã seguinte, estava convencido de que não tinha sido um sonho. Determinado a se livrar da boneca, Lou teve outra experiência terrível. Ele estava lendo um mapa sozinho no apartamento quando ouviu sussurros vindos do quarto de Donna. Ele acendeu a luz do quarto e viu apenas Annabelle, mas quando se aproximou, sentiu como se alguém estivesse atrás dele. Ao se virar, não viu ninguém, mas ao piscar, encontrou seu próprio peito arranhado, com marcas que pareciam queimaduras. No dia seguinte, Donna decidiu entrar em contato com um padre episcopal, que recomendou que ela chamasse os Warren. Quando Ed e Lorraine conversaram com Lou e Donna, concluíram que a boneca não estava possuída, mas sim manipulada por uma entidade não humana. Segundo eles, a entidade estava procurando por um hospedeiro humano e a próxima etapa seria a possessão, que poderia ocorrer em 2 ou 3 semanas. A entidade poderia até matar um dos ocupantes da casa. A pedido de Donna, o padre Cook recitou uma bênção de exorcismo para limpar o apartamento e, como precaução, os Warren levaram a boneca com eles. Durante o caminho de volta para casa, o carro dos Warren começou a enfrentar problemas, como falhas na direção hidráulica e nos freios, quase causando um acidente. Ed parou o carro, jogou água benta na boneca e fez o sinal da cruz, após o que os problemas no carro pararam imediatamente. Ao chegarem em casa, colocaram Annabelle em uma cadeira ao lado da mesa de Ed. Segundo eles, a boneca levitou diversas vezes e, nas semanas seguintes, apareceu em diferentes cômodos da casa sem que ninguém a tivesse movido. A boneca parecia ter ódio por pessoas da igreja, especialmente padres. Em uma visita dos Warren, o padre exorcista Jason Bradford pegou a boneca e disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle, você não pode machucar ninguém." Ed disse que era melhor que ele não tivesse dito aquilo. Quando saiu de casa, Lorraine pediu para que ele tivesse cuidado ao dirigir e telefonasse ao chegar. Algumas horas depois, o padre ligou para Lorraine e explicou que os freios do carro haviam falhado em um cruzamento movimentado, causando um acidente quase fatal. Uma caixa de vidro foi construída para Annabelle e selada com uma oração, após o que a boneca parou de se mover pela casa. No entanto, acredita-se que Annabelle foi responsável pela morte de um jovem que visitou o museu dos Warren. Ele teria zombado da boneca, desafiando-a a arranhá-lo. No caminho de volta para casa, ele perdeu o controle da moto e bateu em uma árvore, morrendo instantaneamente, enquanto sua namorada ficou internada por mais de um ano. Em 25 de abril de 2022, Annabelle precisou ser retirada de sua caixa para reformas. Tony Spera e um colega a transferiram após molharem as mãos com água benta e fazerem uma oração. Isso gerou grande repercussão na internet, pois antes de falecer, Lorraine pediu para que Annabelle nunca fosse retirada da caixa selada com orações dela e de Ed. Outro caso famoso investigado pelos Warren é o terror em Amityville, que aconteceu em 13 de novembro de 1974, quando Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou seus familiares enquanto dormiam. Ele usou um rifle para matar seus pais e 4 irmãos, mas ninguém ouviu os tiros. Acreditava-se que a casa era assombrada, e a família Lutz, que se mudou para lá em 18 de dezembro de 1975, também relatou atividades paranormais. Eles convidaram um padre católico para abençoar a casa, mas ele ouviu uma voz dizendo saia. O casal e seus filhos começaram a sentir coisas estranhas, como manchas pretas nos vasos sanitários, substância gelatinosa verde pela casa, e George Lutz acordava sempre às 3h15 da manhã, horário dos assassinatos. A família fugiu da casa após 28 dias e vendeu o restante de seus pertences, se mudando para a Califórnia.
Os Warren foram chamados pelo repórter Marvin Scott para investigar a casa. Durante a investigação, Lorraine se sentiu dominada por uma presença demoníaca e teve impressões psíquicas dos corpos da família de Feu deitados cobertos por lençóis. A equipe de pesquisa capturou a imagem de um espírito que parecia ser um garotinho na janela do segundo andar. Críticos alegam que a foto foi fabricada. A casa foi vendida em 2010 e os moradores posteriores não relataram experiências sobrenaturais. A partir da década de 80, Tony Spera começou a trabalhar com os Warren e foi considerado especialista em pesquisas paranormais. Outro caso famoso que investigaram foi o da família Sedeker, que se mudou para uma casa que anteriormente era uma funerária. A família relatou aparições, ataques sexuais e mudanças violentas de personalidade no filho mais velho, que estava em tratamento para linfoma de Hodgkin. O autor contratado para escrever sobre o caso disse que recebeu testemunhos conflitantes e foi orientado a sensacionalizar a história. Em 1986, a família Sururu em West Pittston, Pensilvânia, relatou atividades paranormais em sua casa. Eles ouviam gritos e viam formas escuras. Os Warren tentaram exorcismos, mas os acontecimentos estranhos continuaram. A história foi adaptada em um filme chamado The Haunted em 1991. Outro caso investigado pelos Warren foi o de Bill Hunsey, que acreditava se transformar em lobisomem. Em 1989, os Warren levaram Hunsey aos Estados Unidos para um exorcismo, que foi bem sucedido. Os Warren alegavam ter investigado cerca de 10.000 casos paranormais, um número questionado por muitos devido ao tempo necessário para tais investigações. No caso de Amityville, inconsistências foram apontadas, como pegadas demoníacas na neve, que não foi comprovada, e danos estruturais na casa, que não condiziam com a realidade. Os Warren eram relutantes em mostrar provas a céticos. Além das investigações, o casal tinha uma vida pessoal. Ed faleceu em agosto de 2006, e anos depois, surgiram alegações de que ele era um predador sexual. Judy Penney, de 70 anos, alegou que começou um relacionamento com Ed aos 15 anos, com o consentimento de Lorraine. Judy morou com os Warren por mais de 40 anos, mas após a morte de Ed, surgiram alegações de abuso. A franquia de filmes Invocação do Mal retrata os Warren como um casal apaixonado, mas a vida real era mais complexa. Após a morte dos Warren, Tony Spera continuou o legado deles, administrando a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra e o Museu Oculto dos Warren, que foi fechado ao público em 2019 devido a violações de zoneamento. O museu ainda abriga itens mal assombrados, incluindo a boneca Annabelle. Agradecemos por assistir. Não se esqueça de seguir o canal Desbravando o Desconhecido nas redes sociais para mais conteúdos fascinantes.